Olá, nós estamos juntos em mais uma edição do podcast da Feira dos Condomínios e do Bem Viver. Eu sou o Bruno Chamochumbi. Eu sou Cris Sanches. E hoje nós vamos trazer mais participantes dessa sexta edição da feira que propõe olharmos para o setor condominial, o setor da qualidade de vida, do viver coletivo, que é um setor que mais cresce, um dos setores que mais crescem na sociedade, na economia, na nossa cidade de Piracicaba e na região. Hoje temos parceiras especiais. Hoje aqui é a mulherada que está dominando. Você é minoria aqui, sempre, então mas sempre é a mulherada que domina. Segura a sua onda, que nós estamos aqui hoje dominando, né? Eu estou aqui com a Brisa Portela, que é gerente da Acesso. Olá, pessoal. Bem-vinda. Obrigada, Cris. Esta é qual edição da Acesso? Essa é a segunda edição da Acesso. Segunda participação da Acesso. Mais uma parceira que está voltando. A gente fica feliz demais de ver vocês retornando, porque isso significa que a experiência foi boa em 2022, bem né? bacana, bem bacana. E a queridíssima Damares Verdeirame, da Noiva da Colina, tradicionalíssima, né? Com seguros aqui na cidade. Obrigada. Eu que agradeço, Cris, Bruno, pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar dessa feira maravilhosa. E foi tão boa o ano passado que nós retomamos. E agora a gente não fica mais fora. Damares, acho que você foi a primeira dos expositores a dizer: reserva meu stand para o ano que vem. A feira não tinha nem acabado. Sim. E eu acho que foi. Isso assim foi tão motivador pra gente, viu, Damares? Foi muito legal. E a gente fica muito feliz de ver você retornando com a sua equipe. Realmente, eu fiquei surpresa com o resultado da feira. Na verdade, era do lado do meu escritório, ali no Beira Rio. No Hotel Beira Rio. As minhas colaboradoras iam e tudo mais, mas eu não ia. Né? Eu não tinha participado de nenhuma. Daí, o ano passado, eu fui. Falei, gente, isso é gigante, isso é fantástico para Piracicaba. E você pegou... Para a nossa cidade. E a gente tem que valorizar, apoiar e participar desses eventos extremamente organizados, com empresas boas ali. Então, a gente tem que valorizar o que é feito na nossa cidade. E uma feira desse porte, vocês estão de parabéns. Continuem. E eu fiquei muito animado porque eu percebi uma coisa muito interessante. A Damares e toda a equipe da Noiva da Colina Seguros estiveram no momento em que a feira estava em expansão. A gente voltou depois da pandemia com muita força, muita energia, a estrutura dos estandes muito bem feita, a estrutura de público muito bem feita, e me chamou muito a atenção, Damares, que muitos dos expositores, se não são seus clientes, vão se tornar, porque tinha muitas empresas que falaram, olha, Damares aqui, você sem dúvida nenhuma é uma das mais importantes e maiores seguradoras de Piracicaba e região. Você sentiu essa interação, essa conexão com essas empresas? Bruno, mesmo a maioria sendo os nossos clientes ali, graças a Deus, né? Porque a Noiva da Colina está há 21 anos estabelecida aqui em Piracicaba. Tudo isso já? O Marcos tem de seguro mais de 30 anos, eu tenho 25. Então, a gente tem uma experiência, uma certa experiência, né? E tem feito um trabalho muito legal aqui na cidade. Temos uma equipe altamente capacitada, qualificada e comprometida conosco, com a empresa e com os nossos clientes. Isso que deixa a gente tranquilo, né? E aí, a hora que eu cheguei na feira e vi que a maioria também eram os nossos clientes, para a gente é muito importante participar e estar ao lado dos nossos clientes, né? Apoiando. E hoje, gente, seguro quem não precisa de seguro, né? Para tudo. Para tudo. Eu falo que se todo mundo tivesse a consciência da importância do seguro, né? A sociedade estaria melhor, a comunidade, a economia melhor também, né? O seguro, dizem o seguro morreu de velho, mas essa máxima popular muitas vezes pode ser substituída por uma precaução, uma prevenção e um cuidado. Que cuidado é esse? É o planejamento? Planejamento, Bruno. Precisa se planejar, né? Tudo bem que o seguro de carro da empresa, ele é um risco que pode acontecer ou não. Seguro de vida, ele foge dos princípios aleatórios. Todo pai de família que preza pelo seu bem maior, que é a sua família,
e tudo mais, precisa pensar no seguro de vida. Né? E aí, são assim, fases, e aí a gente tem um trabalho todo consultivo, com uma equipe bem bacana lá, que a gente pode fazer esse trabalho, mas não dá para ficar sem seguro, viu? Não dá para ficar. dá. E como que o seguro hoje atua em relação aos condomínios? Porque quando a gente fala de seguro, a gente imagina que é só um documento ali, um papel que está prevenindo se acontecer algum sinistro, algum problema. Mas também hoje os seguros têm modalidades de prestação de serviço, de atendimento, de correção de algumas falhas, ou de até situações cotidianas básicas, Sim. um chaveiro, um calheiro, um eletricista. Limpeza de caixa d'água. Então, conta pra gente, como que o seguro hoje tem modalidades destinadas aos condomínios? Bom, nos condomínios especificamente, tudo a gente vende papel, né? Tudo a gente vai vender um papel. Então, na hora de um sinistro que você vai ver todo o suporte, respaldo de uma corretora eficiente e que dá a solução para os condomínios e para os clientes, tanto na contratação quanto no eventual sinistro. Então, tem diversas garantias que um condomínio contrata, mas as básicas são incêndio, dano elétrico, vendaval. Dano elétrico é importantíssimo. Sábado, eu tive um condomínio que queimou o elevador, eles não podiam ficar sem elevador. E muitas vezes, Então, quanto vai custar isso se ele não tiver um seguro, né? Caríssimo. Caríssimo, né? E aí também tem essas questões dos reparos emergenciais, né? Como você falou, um chaveiro, um serviço de portaria, vigia. Já teve condomínio que foi assaltado, né? Estouraram a portaria, aquela coisa toda. A seguradora coloca o vigia na porta, até mesmo de estabelecimentos comerciais, de empresas. Então, tem uma série de diferencial. Tem até limpeza de caixa d'água, tem eletricista, tem N detalhezinhos ali de prestação de serviço. Dá para montar assim, um pacote, vamos chamar assim, um combo, de acordo com a necessidade do... Você tem peças lá que você vai montando de acordo com a necessidade e o desejo do cliente na área condominial. O seguro hoje é muito específico. Então, cada caso é cada cliente é cada um tem uma necessidade, né, Cris? Cada um tem uma necessidade. Então, a gente realmente precisa conhecer muito o condomínio. Eu falo assim, gente, a gente faz uma entrevista com os clientes, né? É verdade. Não é, Brisa? A gente tem que fazer uma entrevista para saber o que ele precisa para a gente quase uma anamnese, né? A gente apresentar a solução, né? Mas a gente tem realmente uma carteira muito boa. Atuo com algumas administradoras de condomínio. Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento. Como a gente tem uma equipe bacana, as administradoras acabam nos indicando, né? Isso é legal, é resultado de um trabalho sério feito na cidade e um trabalho, assim, comprometido com a comunidade mesmo, né? Eu quero até pegar esse gancho antes de falar um pouquinho mais com a Brisa, que vocês são pessoas muito queridas na cidade. Você e seu marido, vocês estão sempre envolvidos em eventos culturais, em atividades no clube, em atividades na ACIP. Vocês são pessoas muito queridas. E as pessoas que vêm à nossa bancada e que estão na nossa feira entendem que a nossa feira não é só um vetor de negócios imediatos, mas um vetor de relacionamento muito forte, bastante. Porque ela traz toda uma estrutura, olho no olho e uma aceleração de contatos que talvez você demoraria meses para fazer e você está fazendo em 2 dias. Com certeza. Como é que Este vocês... ano em 2 dias. Mais Até o uma ano novidade. passado era um dia só. Esse ano a gente vem com essa novidade dos 2 dias que é bem bacana. Né? Exatamente. Como é que vocês enxergam essa relação com a cidade, que acaba, obviamente, trazendo negócios, porque vocês conhecem os empresários, mas que fazem, como foi a sua primeira fala, fazem a economia da cidade girar, a cultura da cidade girar. Vocês estão sempre apoiando essas iniciativas, né, Damares? Então, nós precisamos fazer isso, né? Piracicaba é muito forte. Nós temos que prestigiar o comércio local, a gente precisa prestigiar, sim, os eventos da cidade. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho que deixar uma cidade melhor, eu tenho que contribuir de alguma forma. Isso que a gente fala muito em casa, né? Em relação à questão do fortalecimento da cidade. Né? Nós temos uma equipe muito boa, as pessoas que trabalham conosco, elas têm que ter uma vida melhor também, entendeu? Dentro da cidade. Porque Piracicaba a gente tem tudo. 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 Piracicaba é perfeita, né? Ela em termos de estrutura...
tem um probleminha aqui, outro ali, a gente tem que ir contornando e ajudando a melhorar, mas acho que a visão é essa mesmo que você está passando, né? Sim, Cris. Olha, É um lar, né? A cidade é um lar pra gente. E eu falo assim, né, Bruno? Junto dos bons que a gente fica melhor. É A gente isso. tem que fortalecer aqui mesmo, Isso Piracicaba. E prestigiar os eventos, sim. Se a gente tem uma sociedade melhor, uma cidade melhor... Os negócios saem melhores. Os né? vai negócios bem, melhor, é. fica bom para todo mundo. Fica bom para vocês, fica bom para mim, fica bom para a equipe. E é isso que a gente tem e quer deixar como legado para a É família. isso mesmo. Muito bem, Brisa Legal. Portela, Eu- você está concordando aqui, eu te conheço há tantos anos, acompanho o trabalho da Acesso Condomínios, né, que faz esse trabalho de gestão condominial. Quero que você conte um pouquinho da história da Acesso, que está pela segunda vez na nossa feira. Né? Primeiro, antes dela contar, eu queria que você falasse, assim como a Damaris falou, falasse um pouco da... Porque a Acesso estava com um stand bem bacana também Tava. ano passado, né? Tava, movimentado. Como é que foi como é Primeira que você sentiu experiência? essa Temos experiência? agenda até Ai, que bom, adoro. Bom, pessoal, eu participei da feira já algumas edições antes com antigos trabalhos, né? Antigas administradoras de condomínio por qual eu passei. E sempre tive a impressão muito positiva da feira. É um evento que chama o nome da empresa, né? Você fica exposto para o mercado, você se posiciona no mercado. Eu acho isso muito legal, porque você se mostra lá, né? Um sinalzinho, Sim. tipo, tô aqui, né? E isso eu acompanhei ao longo dos anos, infelizmente não teve na pandemia, né? Deu uma esfriada. Mas daí, quando a gente entrou pro ano de 2022, eu falei pro meu chefe, não, tem que participar, não, você tem que participar, a gente tem que se posicionar, você tem que ser visto, né? E não é só isso. O que eu sinto da feira é realmente esse relacionamento. Você constrói relacionamento com o seu parceiro ali. Olha, vou indicar você para o condomínio tal, tem a jardinagem, aí tem a empresa que faz a portaria autônoma, aí tem a empresa que pode ajudar a montar uma festinha no condomínio. Então, esse tipo de coisa, a gente vai interrelacionando, crescendo os relacionamentos, e é muito legal. Isso é muito legal da feira. A gente nem pensa em vou conquistar um cliente, negócio, né? No negócio, vou conquistar um cliente. Mas, às vezes, num sorriso, né? Num brinde, a pessoa vai lá e lembra de você, né? Troca acaba ali um conquistando, WhatsApp né? e acaba conquistando, né? Muitas vezes por conta desse contato do que realmente por trazer números para a empresa, né? Eu acho isso muito legal. Fala um pouquinho da Acesso. A Acesso, O que é Acesso? a Acesso administradora de condomínios, ela iniciou o trabalho pela experiência do Antônio Carlos em analisar as pastas de prestação de contas, as famosas pastas, né? Então, havia alguns amigos que eram síndicos dele, desses prédios, né? Chamavam o Antônio Carlos, olha, dá uma olhadinha nessa pasta, não estou gostando muito bem desse balancete. E ele, como contador, verificava ali, né? E ele viu, ele falou assim, pô, tem um nicho aí para trabalhar. Daí ele abriu a área de condomínios, de contabilidade, ele está há 25 anos em condomínios. Nós vamos fazer 10 anos de empresa, né? É uma área nova, com pessoas novas, né? Então, o meu chefe não tem... Ele é novão, né? Uma cara de novinho ali. Novão que nem nós. Né? Igual Que a nem gente. todos nós. brother. Essa é a minha primeira experiência como gerente da área, né? Eu já trabalho há bastante tempo na área de condomínios também, mas surgiu dessa necessidade, né? De verificar as pastas. E hoje a gente trabalha com esses condomínios, né? Condomínio não é fácil de lidar, né? Condomínio a gente precisa se relacionar com... Nós temos diversos clientes, né? Eu falo. É o coletivo. O meu né? primeiro cliente é o síndico, eu preciso estar com ele diariamente, né? E o meu segundo cliente são os condôminos. E ainda eu tenho os meus clientes fornecedores, né? Então, é uma gama muito grande para a gente atender. E, como eu disse, não é fácil, mas a gente vai ali no aprendizado, no dia a dia, no relacionamento, no contato, prestando serviços, né? Existem várias, existe concorrência nesse mercado, é um mercado, né, que tem uma concorrência em Piracicaba, porque nós temos aí, Sim. quantos, Bruno? Você falou mais de Mais 600 de 650 condomínios horizontais, e temos verticais. várias administradoras. Como Sim. é que se dá a diferenciação nesse mercado? Como é que você vira destaque num mercado como esse, na avaliação de vocês? Como é que vocês trabalham dessa direção? Hoje a gente está bastante com foco em relacionamento, né? Porque a gente trata o síndico, assim, a gente tenta tratar pão de ló,
Né? Porque nós precisamos sentar com ele, né? Rever tudo aquilo que o condomínio dele precisa, se realmente precisa. Tem coisas que eles vão mudar, né? Vão propor as A mudanças. gente vai propor, né? A gente tem que pegar na mão mesmo, ó, vamos atravessar a rua juntos, né? Então, é esse o trabalho bem tete a tete que a gente faz. Não vou falar do serviço de outras administradoras, né? Mas, assim, o que a gente... hoje, os nossos síndicos, ainda, a maioria dos síndicos em Piracicaba, eles gostam muito de um atendimento tradicional e de uma prestação de contas tradicional, né? Então, o que eu digo? É uma prestação de contas, você vai lá, faz a assembleia, tá lá cara a cara. Tem muita gente ainda que, apesar da gente gostar, não gosta muito de assembleias virtuais, né? Porque foi um gancho para a pandemia, foi ótimo, mas... eu não quero mais virtual. Tem gente que abraçou a ideia e só quer fazer virtual. Então, a gente tem que trabalhar nesse meio termo, né? Trazer as duas possibilidades para o cliente para falar, olha, é um perfil mais digital, a gente consegue trazer essa gama de ferramentas para você, e o perfil que é mais tradicional, a gente também consegue ainda trabalhar os moldes antigos, né? Então, o que eu trago hoje é um misto de ferramentas e relacionamento. Né? Acho que é isso que faz com que a gente agregue e conquiste os nossos clientes. E isso só cresce. Assim como cresce também a demanda por seguros, segundo a gente constatou, e nós que estamos em redação de rádio e temos informações diárias, o setor de seguros é um dos setores que mais cresceu nos últimos anos, exatamente porque teve essa mobilização da consciência, né? As pessoas olharam e falaram assim, meu Deus do céu, a pandemia mudou, frágil, né? A vida é frágil, a pandemia mudou as minhas finanças, todo mundo teve as finanças modificadas, teve que encarar aí a realidade nua e crua de não ter talvez tantas reservas ou de não ter talvez tantas garantias. Sim. E um resumo de um seguro é isso, né? Ele traz reservas e garantias. Sem dúvida. Como é que você enxerga esse crescimento e é isso mesmo? Vocês sentiram isso na pele? Olha, quando começou a pandemia, nós assustamos, né? Carro na rua não tinha. Ninguém comprava mais carro. Seguro novo acabou. Né? Acabou. Então, a gente mantinha a renovação, a gente tem uma carteira significativa. Famílias, pessoas que tinham 5, 6 carros ficaram com 2, né? E foi tudo isso. Isso aconteceu na pandemia, realmente, tá? Mas, já no finalzinho, já começou a dar um boom para mudança de mentalidade das pessoas. A necessidade não era mais 5, 6 carros, e sim eu fazer uma previdência, eu fazer um planejamento financeiro, eu contratar um seguro de vida para deixar minha família amparada, caso aconteça alguma fatalidade. E o seguro de vida, Bruno e Cris, não é só para morte. Eu falo que pior do que morrer é você ficar inválido, dando trabalho e gerando despesas, porque as despesas são altíssimas. Esse é o X da questão aí, que é super delicado. É um assunto muito sério. É muito sério isso. Quem não está sujeito a isso, né, Damares? Quem não está sujeito? Como é que você vai medir? Não, mas eu tenho uma saúde de ferro. Não dá para saber. Infelizmente. Você viu o cara estava na casa dele almoçando nos Estados Unidos, um jogador de futebol, e um carro invadiu a casa dele e morreu. Então, assim, se não tem seguro, como é que ficam também seus descendentes, seus familiares desamparados por um cara que tem uma geração de renda altíssima, né? Então, tudo isso também muitas vezes precisa ser pensado. E hoje, realmente, as pessoas elas estão mais conscientes, né? Essa moçada mais jovem, assim como você, né, Bruno? Você fala tá bom, vai. Obrigado. Vocês mais Anota jovens, isso aí, hein, produção? Vocês mais jovens, né? Tem muito mais informação e buscam e já fazem um planejamento financeiro. Diferente da gente antigamente, né, Cris? Que as famílias, coitados, os pais tinham 4, 5 filhos, só trabalhava para manter a família e mais nada. Não, hoje as pessoas já procuram e fazem esse planejamento. A importância disso tem que ter, não tem jeito. Seguro tem que ter, gente. Não dá para não ter. E aí a gente quer saber que a sua empresa tem de novidades, ela vai trazer alguma coisa diferente, ela vai trazer alguma modalidade, ela vai trazer uma premiação especial, ela vai trazer um pacote especial. Vocês já estão começando a pensar nisso? Sim, já estamos pensando em brindes, com carinho, né? Como a Brisa falou muito em relação à questão do relacionamento, né? Eu falo para a equipe, para todos ali, antes de qualquer negócio, vem o relacionamento. A gente só compra... De quem a gente conhece. É verdade.
de quem a gente E conhece. Piracicaba, especialmente, valoriza, parece que um pouco mais do que a Um média. pouco mais, Não realmente. é? A gente É. preza por isso. É mais Piracicaba regionalista, assim, né? é. Mas, inclusive, não só regionalista, mas bairrista, né? Bairrista, é isso Bem mesmo. bairrista. Então, a importância realmente de ter o relacionamento, o negócio em si é a consequência, né? Então, nós estamos ali estabelecidos com uma equipe boa, todo mundo já conhece, a gente tenta se fazer presente nos eventos da cidade, prestigiar, mas, assim, a gente é muito comprometido com o trabalho. E assim, estamos pensando em brindes, a equipe está pronta para fazer um trabalho legal. Vão brilhar de novo. Vão brilhar. Gostoso, E foi Noiva da muito Colina. bom. Olha, realmente, vocês estão de parabéns. Eu falei para vocês fazerem mais feiras aqui em Piracicaba. Obrigada. Eu acho que Piracicaba precisa disso. Chegaremos lá. Fazer E, ó, em 2 edições. já no pensou? ano. Ai, meu Deus, Brisa. Tem outros nichos para Tem vocês outras fazerem coisas. também. Eu que faço também uma exposição de arquitetura, percebo como tem coisas necessárias que ainda precisam ser realizadas. Uma coisa interessante que eu percebo também na gestão de administração de condomínios, Brisa, é que tem muitas tendências novas, tendência já é algo novo, então tem Sim. muitas tendências aí chegando, e eu queria que você desse aí um spoiler, comentasse alguma coisa que você está percebendo que vai ser mais forte na gestão, no gerenciamento. São aplicativos, ou são treinamentos, é qualificação, é síndico profissional? O que você pode dizer para quem está nos assistindo que vale a pena ser observado como tendência na gestão de condomínios? Olha, o que eu entendo é que o síndico profissional é uma carreira nova, né? Antes a gente tinha o síndico morador, né? Que ali se matava, né? Para fazer tudo dar certo, né? E tinha ali também a dificuldade de, ao mesmo tempo que é vizinho, não quer muito se envolver com alguns problemas do condomínio e coisa e tal. O síndico profissional não é tendência, mas o que ele cresce exponencialmente, né? Ele cresce muito cresceu muito ao longo desses anos, principalmente com o fato da responsabilização do síndico, né? O síndico hoje não pode simplesmente ir aprovar um boleto e dar um tapinha nas costas do porteiro, né? Hoje o síndico é muito mais do que isso. Ele tem responsabilidades civis, responsabilidades legais, inclusive isso está na apólice de seguro, o né? RC. O nome do síndico vai para A responsabilidade civil do A síndico garantia, sim. está na apólice. Então, se o síndico come alguma bronha e o condomínio é processado, né? Aí Tem a a gente garantia. já garante isso também na apólice de seguro, para vocês verem o quanto que isso é grave, é muita responsabilidade. Na Receita Federal vai o nome dele, né? Nos órgãos em geral vai o nome dele. Então, ele não pode ser... Ele é uma pessoa hoje que deve ser extremamente capacitada. Ele vai se capacitar, lógico, tem cursos diversos, né? Mas ele precisa estar atento ao olhar do próprio condomínio. Não é porque eu sou síndica profissional, eu tenho 10, 14 condomínios, porque hoje o síndico profissional também presta um serviço. Ele não é ele simplesmente não sai do condomínio porque o mandato venceu. Se os condôminos não gostarem do serviço, tchau, síndico, tem contrato, é uma profissão. Ele é especialista, né? Então, ele tem que ter um cuidado, sim, maior com os condôminos, não é simplesmente falar, eu sou síndico profissional, né? Eu apareço, dou um tchau, e não é assim. Então, a tendência é que os condomínios deixem de ter ainda esses síndicos moradores, proprietários, né? Profissionalizem essa área, né? Levem essa tendência. Isso, de certa forma, compromete o caixa do condomínio, né? Também. Fica um pouquinho mais caro para o condomínio, mas eu acho que um bom profissional traz uma segurança financeira, uma segurança administrativa pro condomínio. É uma mini empresa que não é caracterizada como uma empresa que gera lucros, mas tem uma responsabilidade muito grande. Outra coisa que se cresce muito são as manutenções obrigatórias. Todo mundo sabe que ela existe, todo mundo sabe que ela tem que fazer, mas hoje a incisão dela na vida do condomínio é muito grande. Então, você é responsável por aquelas
aquelas manutenções, e se elas não tiverem dia, o seguro também não cobre. Nossa, Né? Então, tem se tudo não isso. tem, então, se não tiver com o AVCB em ordem, né? Com a limpeza de caixa d'água, Pode ter né? um sinistro e aí se você verificar Aí ele vai- que ele não fez a parte dele... O seguro é um contrato de boa-fé. É né? que nem você ter seguro Então- no carro, bater o carro Sim. alcoolizado. É, Acabou. é a mesma Então, coisa. As inclusões e os riscos excluídos. Sim. Que tem que ficar muito claro para a administradora de condomínio, para o síndico e tudo mais. E essas manutenções, assim, elas aumentaram também a responsabilidade do síndico. Não é fazer quando tem dinheiro em caixa, é fazer sempre. Então, tem que se ter um planejamento disso. E esse acompanhamento dessas manutenções, a gente oferece, a gente notifica o síndico, essa manutenção está vencendo. Então, para que ele possa se organizar as finanças, né, e poder planejar. E por falar em seguro, é uma das obrigações, inclusive consta na convenção e no Código Civil a obrigatoriedade do seguro condominial, tá? Então, a gente não pode deixar isso de lado. E a gente está cada dia aumentando um pouquinho o valor das apólices, né? Antes, uma responsabilidade de síndico era 50 mil, hoje já tem 1 milhão. Hoje já está em 1,5 milhão essa olha cobertura. que mercado obrigatório aí que a gente tem que encarar, né? Outra coisa que pega bastante nos condomínios é portão, né? Porque hoje Fecha em cima dos carros. Hoje os carros Meu estão Deus. muito caros, né? E cada vez que o mercado oscila esse valor do automóvel, a gente aumenta um pouquinho a Gente, apólice tem do isso, condomínio portão também. fecha no carro? Fecha. Fecha No no meu carro. condomínio já aconteceu. E aí? E aí, E aí, seguro quando paga? paga. E aí, quando Paga e o quando portão. o carro é muito caro, né? A gente põe aí um carro importado, essa apólice tem que aumentar o valor para custear aquela peça, né? Olha, no final a gente juntou aqui 2 empresas, cada uma do seu setor, e elas estão falando coisas que convergem, né? isso. É um Sim. sucesso esse podcast. ótimo. A gente, quando a gente teve essa ideia, que a gente tinha a revista Tuti, aí criamos a feira, né? A revista circulou em quase todos os condomínios da cidade por bastante tempo. E aí a gente acabou entrando com essa ideia da feira. Eu fico tão feliz de ver que a gente está ajudando os negócios a acontecerem, não é? Fomentando os negócios. É Todo mundo verdade. ganhar junto, Todo né? mundo ganha junto. E realmente, gente, o que tem de portão que fecha... Nossa, é demais, né? Olha, eu não sabia dessa, aprendi mais uma, viu? E aí a gente trabalha em cima dessas duas tendências, né? Essas manutenções obrigatórias, elas trazem justamente essa profissionalização do síndico, né? Linka uma coisa à outra por conta da demanda que hoje exige-se em relação às leis e as portarias, né? Então, é muito importante a gente estar linkado nisso. Bom, eu quero agradecer a Damares Verderame, que é da Noiva da Colina Seguros, grande parceira da nossa 6ª edição da Feira dos Condomínios, pela 2ª vez em nosso evento, e dizer que para nós é uma alegria ter vocês. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar com vocês e não só nessa e nas próximas também, já deixo Se aqui. Deus quiser. Né? Amém. Desejo muito sucesso, vai ser um evento maravilhoso para todos os participantes, para nossa cidade também. É muito bacana isso que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns. Muito Continuem, obrigado. Viu? Obrigado pela força e pela presença. E a Brisa Portela, Obrigada. que é da Acesso Condomínios aí, que está fazendo todo esse trabalho de gestão, né? Lembrando que a feira, nos dias 22 e 23 de agosto, no Espaço Beira Rio, da 1h às 9h, com entrada gratuita para quem tiver interessado. A gente vai ter muitos síndicos lá, muitos moradores de condomínio. Enfim, é um programa bacana, né? E esse ano estreando aí em 2 dias consecutivos a nossa feira, vai ser sucesso, tenho certeza. Sucesso. Eu acho E que pra quem vale realmente 2 dias. Eu porque acho foi também. muito Às vezes o síndico não pode ir num dia. No dia, tem todo esse entrave, Dilui né? um pouco mais, né? Dilui, mas acontece que é uma oportunidade. É tanto É uma esforço, oportunidade a mais, né? É uma É um oportunidade dia a a mais. mais, É tanto né? esforço para alguns dos expositores, Sim. montar um stand e tudo mais. E, gente, olha, valeu, 2 dias. Vai ser muito eu achei bom. bem legal a Muito bom ideia mesmo, também de ser gostei. 2 dias. Não Gostei. acumula, não tumultua, a Não, gente é, consegue ter mais um tete-a-tete E daí ali vai com ser o um pessoal, sucesso acho no bem primeiro legal. dia, as empresas vão amanhã, chamar. É, Val, podia ter feito tal coisa. amanhã dá tempo. Amanhã dá para fazer. É, né? é verdade. né? É isso. Isso é ótimo. E No você... primeiro dia de espetáculo, a gente fica nervoso, né? Igual espetáculo de dança. Minha filha fica super tensa, né? No segundo dia arrasa. Tudo flui. É o que vai É isso acontecer, aí. né? Fico feliz. E você que
está conosco, continue conosco. Esse é o podcast da Feira dos Condomínios e do Bem Viver, que na sua 6ª edição promove a reflexão sobre o viver coletivo, sobre o viver em condomínio, viver entre as pessoas, né? Essa cooperação entre as empresas também que expõem seus serviços, seus produtos e suas tendências. Eu sou Bruno Chamochumbi. Eu sou Cris Sanches e a gente se encontra no próximo podcast. Até lá.